Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui é o Prof. Leandro. Mano, vamos trabalhar um pouco hoje ali com o ciclo trigonométrico, tá certo? Vamos relacionar o ciclo trigonométrico com o triângulo retângulo. Bora lá? Então, vamos lá, meu irmão. Seguinte, primeira coisa, vou copiar aqui essa imagem, vou colocá-la aqui ao lado, tá bom? E vamos pensar que eu tenho um triângulo qualquer aqui, vou montar um triângulo aqui dentro desse ciclo trigonométrico. Deixa eu só pegar aqui a reguinha, vamos colocar na inclinação correta e tchadam, vamos ver o que vai acontecer. E agora, Giovanni, né? Vamos ver o que vai acontecer quando eu monto esse triângulo dentro do meu ciclo trigonométrico. Veja só, a vantagem dessa régua que eu uso aqui no programa é que ela mostra a inclinação em grau já, né? Então ela já ajuda bastante. Só que vamos fingir que ela não mostrou a inclinação em graus e eu vou mostrar para vocês agora onde que eu vou rebater seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, tá certo? Então o ciclo trigonométrico ele é dividido em 4 quadrantes: primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, beleza? Aí a gente começa, vamos pensar o seguinte, ó. Começa com 0 graus, tá certo? Aí ele vai 90 graus, 180, 270 e 360 que volta a ser o zero, tá bom? A sua volta completa. Tranquilos? Beleza, isso em graus. Agora, o raio do ciclo trigonométrico, ele é de 1. Então, agora eu estou falando do raio do ciclo, não estou falando do ângulo, estou falando do raio do ciclo. São coisas diferentes. O raio do ciclo é 1. Então, se o raio é 1 e aqui é o 0, o maior valor é 1, o menor é menos 1. Tanto para os valores ali do seno quanto do cosseno, beleza? O cosseno é medido nesse eixo que está deitado. Então a gente faz uma brincadeirinha, né? Se você está com sono, você está deitado. Então o cosseno está com sono, está deitado. E o seno, você está sem sono, você aceno, tá bom? Você acena, você está em pé aqui, beleza? Tranquilos? Eu sei que é uma brincadeirinha meio boba, mas ajuda para quem tem dificuldade em lembrar onde que você mede seno e cosseno, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Perfeito. Fiz meu triângulo retângulo aqui. E agora percebam o seguinte. Eu vou lembrar da tabelinha do seno, cosseno e tangente, que é mais ou menos assim, ó. Seno, cosseno, tangente. 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. Hey! A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. E falhou aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Nossa, esse 3 aqui ficou meio deformado, né? Pronto. Beleza. Eu fiz isso daqui por quê? Você sabe qual que é o seno de 30 graus, certo? É 1/2. Mas o que significa esse 1/2? Significa que a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa é metade. Qual que é o raio do ciclo trigonométrico? 1. Certo? Se eu pego um ângulo de 30 graus, o meu seno de 30 tem que bater na metade do raio. Então, olhem isso daqui, ó. Olha o que acontece. Olha isso. Olha onde que bateu. Bateu exatamente na metade do raio do ciclo. Tá certo? Então, o seno de 30 é 1/2. Aí, o cosseno de 30 tem que bater lá na raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3, gente, é aproximadamente 1,7, tá bom? 1,7, vamos pensar em 17 dividido por 2, daria 8,5, né?
Então, aproximadamente 0,85. Eu estou falando aproximadamente. É claro que se você pegar a calculadora vai ser diferente o valor, né? Então aqui, ó, realmente está para cima da metade, beleza? Então a raiz de 3 sobre 2 está aqui, tá certo? E se você for fazendo isso com todos os ângulos, você vai encontrar o 30, 45 e 60 aqui no primeiro quadrante, tá certo? Mas por que isso é importante? Por causa disso aqui. Veja só. Esse aqui é o ângulo de 30 graus, beleza? Esse é o de 45 e esse é o de 60. Quando você mede aqui na frente, ó, nesse eixo que está em pé, você tem os senos. Quando você mede nesse eixo que está deitado, você tem os cossenos, certo? Nesse primeiro quadrante, de 0 a 90, são os ângulos que você costuma encontrar usualmente dentro do seu triângulo, beleza? Então, para você, você já conhece eles. Só que tem os outros ângulos também, tá certo? E é aí que a gente vai trabalhar agora. 90, dos 60 para o 90, falta 30. Se falta 30, passa 30, vai para 120. Do 45 para o 90, falta 45. Passa 45, 135. E aqui eu tenho 150. Depois eu tenho 180 aqui. 210, 225, 300 não, é 240, 270, 300, 315, 330 e o 360 graus, tá certo? Beleza? Tá, perfeito. Então, vamos lá. O que isso significa? Vamos ver. Pera aí. Eu percebi que o eixo do seno é esse eixo que está em pé. Então, a gente sabe que o eixo do seno ele vai ser positivo em cima, negativo embaixo, quando você trabalha com o seno. Já o eixo dos cossenos, ele é esse eixo que está deitado. Então, ele vai ser positivo à direita e negativo à esquerda do seu eixo, tá bom? Dos seus quadrantes. Os quadrantes, aí tem aquela ideia, né? O cosseno ele vai ser positivo no primeiro e quarto quadrante, o seno vai ser positivo no primeiro e segundo quadrante. De boa, dá para pensar assim sem problema nenhum, tá bom? Mas chega lá numa prova de vestibular e aparece para você assim, você tem que usar o seno de 120 graus. Aí você fala, poxa vida, mas o triângulo só tinha ângulo de 30, 45, 60, como que eu faço 120, professor? Você vai fazer o seguinte, meu caro, vamos lá, ó. Presta atenção. 120 graus, ele tem a mesma imagem que o 60. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Perfeito? Assim como o de 45 é igual ao de 135. O seno de 45 é igual a seno de 135. E o seno de 30 graus é igual ao seno de 150. De boa? Tranquilos? Perfeito. Esses ângulos, então, eles têm o mesmo seno. Aí, se você quer trabalhar com os cossenos, da mesma forma, só que você tem que pensar no sinal, né? Então, se você pega o seno de 60 graus, o cosseno de 60 graus, tá dando meio, certo? Cosseno de 60 tá dando meio. Só que se você pega o cosseno de 120, não vai dar um meio. Veja só, o cosseno de 120 está batendo do outro lado, dá menos meio, certo? Porque eles trabalham como se fossem os eixos de x e y aqui, tá bom? Então eu posso dizer que o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Cosseno de 120 e vocês vão perceber o seguinte, eu não vou fazer você decorar aquela formulazinha que tem dos arcos, eu quero que você entenda os quadrantes. Se você entender os quadrantes, você não precisa decorar a fórmula de arco para saber se ele é positivo ou negativo. Faltou, passou, não sei o que. Não, cara. Entenda o quadrante. Saiba que o seno é positivo de 0 a π
e ele vai ser negativo de π a 2π, ponto. O cosseno vai ser positivo de 3π sobre 2 até π sobre 2, e negativo de π sobre 2 até 3π sobre 2. Perfeito, acabou, tá bom? Beleza? Então você tem que entender o seno e o cosseno ali, tá bom? Eu evito fazer com que você decore fórmulas. Eu quero que você entenda a ideia, tá bom? Matemática, ela tem muito essa de decorar fórmula. A gente precisa de muita fórmula, tem fórmula que a gente precisa decorar. Só que eu sou assim um cara meio contra só decorar fórmula, sabe? Eu gosto que entenda o porquê das coisas. Se você não entende o porquê, velho, se você não entende como constrói, aí você decora aquela fórmula só pro vestibular e depois, assim, se alguém perguntar pra você, você vai falar, olha, não sei, só aprendi pro vestibular, fiz a prova e acabou, né? Então não é legal isso. Então vamos lá. Vamos apagar tudo aqui. Começar do zero, tirar tudo aqui, ó. Apagar tudo. Igual o romance que a gente viveu. Então vamos lá. Aí, vamos finalizar aqui e aqui. Perfeito. Agora vamos lembrar o que a gente viu agora há pouco. O seno a gente viu que ele é positivo em cima, negativo embaixo. O cosseno, nossa cara, o cosseno a gente viu que ele é positivo à direita, negativo à esquerda. Já agora a tangente, velho. Como eu vou ver a tangente? Como que eu vou resolver a tangente agora? A tangente, ela é diferente, lembra? O que significa tangenciar? Se você pegar o dicionário agora e for procurar o que significa tangenciar, tangenciar significa tocar. Então o eixo da tangente não é nenhum desses dois eixos que você conhece. Ele é um eixo que toca o ciclo trigonométrico aqui na origem, tá? Ele é um eixo que toca o ciclo trigonométrico na origem. Então, vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos embora. Vamos pegar valores que a gente já conhece. Qual que é o seno de 45? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, fechou. E qual que é o cosseno de 45 graus? Também é raiz de 2 sobre 2, certo? Qual que é a tangente de 45 graus? Tangente não é seno sobre cosseno? Por isso que naquele outro vídeo o senhor passou que era seno sobre cosseno. Exatamente por isso, ó. Se eu estou dividindo um número por ele mesmo, só pode dar quanto o resultado? Só pode dar 1, velho. Ai, professor, mas eu não estou vendo 1 aqui. Ah, é? Então vem comigo. Vamos lá. 45 graus é o π sobre 4. Se você fizer a conversão de graus para radiano. Então, velho, olha o que vai acontecer aqui. Esse desenho está um pouquinho fora de padrão. A gente vai ter uma ideia do que vai acontecer. Olha isso aqui, ó. Ai, prof, que ponto que é esse? Qual que é o raio do ciclo trigonométrico? O raio do ciclo trigonométrico é igual a 1. Olha esse ponto aonde que ele deu. Exatamente na altura, ó, na altura igual ao ciclo trigonométrico 1, tá certo? E agora, o que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte, ó. Olha no primeiro e no terceiro quadrante, tá certo? Para você poder trabalhar com a tangente, você sempre tem que partir pela origem, passar pela origem, tá? Então, se você está aqui no seu terceiro quadrante, tem que passar pela origem para poder medir a tangente lá em cima. Se você está no segundo quadrante, você não pode pegar, vir aqui para baixo para subir. Não, você passa pela origem e vai rebater para baixo, tá certo? Então, fazendo com que isso aconteça, eu consigo perceber que, olha no meu primeiro e terceiro quadrante. Se eu pegar o primeiro e o terceiro quadrante, as tangentes deles estão sendo positivas.
E conforme eu vou aproximando do 90 e dos 270, olha o que vai acontecendo com a tangente. A tangente ela vai ficando muito grande, tá vendo? Se você se aproxima mais, aqui ó, já nem está dentro do campo de visão, eu teria que ampliar mais a minha figura para você poder ver o tamanho que seria a tangente conforme se aproxima do 90 graus. A mesma coisa acontece quando você pega os valores no segundo e quarto quadrante. Ó, eles estão se aproximando do menos infinito, é isso? Veja, eles estão ficando muito pequenos. Se eu pego um valor aqui, ó, 135 graus aproximadamente, e rebato aqui na tangente, ele deu próximo do 1 aqui, certo? Mas se eu rebato um valor menor, olha o que está acontecendo. Ele está indo próximo ao menos infinito. Então a ideia é, se eu me aproximo do 90 aqui, ó, pela esquerda, ou do 270 aqui, ó, eu sei que esses valores serão negativos e conforme vão se aproximando vão tendendo a menos infinito, tá bom? E se eu me aproximo do 90 e do 180 pela direita, o que vai acontecer? Eu tenho valores positivos, certo? Então, por isso que a tangente ela fica positiva no primeiro e terceiro quadrante, negativa no segundo e quarto. Em outras palavras, tangente não é seno por cosseno? Sim ou não? Então vamos fazer jogo de sinais. Mais com mais, ó, mais com mais deu mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Fantástico! Isso é simplesmente valioso demais, gente. É muito bom poder estudar matemática, não é mesmo? Senhoras e senhores, tenham um excelente dia. Digam tchau.